Nunca imaginei que as palavras mais cruéis que ouviria em toda a minha vida sairiam da boca da própria pessoa que deveria me proteger. Não foram sussurradas em particular, onde o golpe poderia ser menos doloroso, mas lançadas com toda a frieza diante de cada parente reunido à mesa de Natal. Minha mãe declarou, entre risadas, que tinha vergonha de mim, como se fosse a piada mais hilária da noite. Aquele riso afiado, ensaiado, ainda ressoa dentro de mim como um badalar de sino rachado. Lembro de fixar os olhos nas luzinhas piscantes da árvore, fingindo admiração pelos enfeites só para não encarar os primos, que se mexiam desconfortáveis em suas cadeiras, sem saber para onde olhar. Se você já sentiu o peso de ser destruído por quem ama só para que essa pessoa brilhe mais, sabe exatamente como aquele momento mudou tudo em minha vida. E se está me ouvindo agora, seu apoio faz toda a diferença. Um like, um comentário não é apenas um gesto rápido, é a prova de que histórias como a minha importam, de que mulheres caladas por tanto tempo finalmente têm voz. Meu nome é Grace, tenho 26 anos, e esta é a história do último Natal em que permiti que minha mãe me humilhasse. Tudo começou com o espetáculo que minha mãe, Sylvia, tanto adorava montar. Cada detalhe da casa parecia sair de uma revista de decoração. O caminho da entrada iluminado por luzes brancas em formato de gelo, a porta de entrada perfumada com paus de canela dispostos em arranjos impecáveis, a mesa posta com guardanapos bordados à mão, que ela não cansava de lembrar que havia levado semanas para fazer. Ela vivia por aqueles elogios, pelas exclamações dos tios, tias e vizinhos que diziam que a ceia parecia saída de um filme. Eu, por outro lado, era mais um elemento daquele cenário, mas não um que ela quisesse exibir com orgulho. Pelo contrário, eu era o exemplo do que não se deveria ser. Ela me comparava ao meu irmão mais velho, aos primos, a qualquer pessoa que servisse para justificar suas indiretas disfarçadas de brincadeira. Quando disse que tinha vergonha de mim, não foi um deslize, nem um momento de raiva sem controle. Foi calculado. Assim como planejava cada centro de mesa, ela foi tecendo comentários ao longo da noite, sobre como algumas pessoas nunca aprendem sobre como adultos de verdade sabem assumir responsabilidades. Os parentes sorriam sem graça, mudavam de posição nas cadeiras, davam risadinhas nervosas para aliviar a tensão. Mas quando ela soltou a frase final, riu alto, como se minha vida fosse o melhor de seus xistes. Fiquei paralisada, o garfo suspenso no ar, as bochechas em chamas. Repeti para mim mesma o que sempre fazia: se ficar quieta, isso vai passar. Mas naquele silêncio, algo dentro de mim começou a tremer. Era como se um fardo que carregava há anos finalmente estivesse prestes a se mover. Porque havia uma verdade que ninguém conhecia, que eu guardava como uma pedra no peito por lealdade, por medo, por uma esperança distorcida de que ao protegê-la, eu também me protegeria. Cada palavra dela naquela noite, cada risada às minhas custas, arranhava essa pedra até que não fosse mais possível contê-la. Passava noites em claro me perguntando, e se eu contar a verdade? Eles acreditariam em mim ou diriam que era apenas ressentimento? Aquilo destruiria os poucos laços que ainda restavam? Ou traria, enfim, justiça pelo que ela havia feito? Já havia ensaiado 1000 vezes aqueles e se na minha cabeça. E todas as vezes me convencia a calar. Mas ali, naquela mesa de Natal, ouvindo seu riso enquanto os convidados desviavam o olhar, entendi que meu silêncio só a havia protegido, nunca a mim. A ironia era que ela conseguia me humilhar enquanto se apresentava como a matriarca perfeita, a anfitriã generosa, a mulher que abria mão de tudo pela família. Interpretava esse papel com tanta maestria que muitos acreditavam nela, mesmo que torcessem o nariz diante da crueldade de suas brincadeiras. Quis gritar que sua perfeição era uma máscara, que por trás das grinaldas, das tortas e das risadas forçadas escondia-se algo muito mais sombrio do que minhas supostas falhas. Aguentei suas indiretas por anos porque achava que revelar a verdade seria pior do que suportá-las. Mas naquele instante, enquanto ela saboreava seu vinho e se deliciava com sua própria esperteza, senti algo mudar. A máscara dela estava começando a rachar, e eu sabia que muito em breve se despedaçaria. Não por vingança, mas porque não aguentava mais viver à sua sombra. Aquela noite foi o início do fim do domínio que ela exercia sobre mim, mesmo que ninguém mais percebesse. Para os outros eu era apenas a filha quieta absorvendo mais uma ofensiva da mãe, enquanto Sylvia ria e brindava com seu copo. Mas, dentro de mim, a balança já estava inclinando. Sabia que não poderia guardar o segredo da família para sempre. Embora naquela noite ainda o mantivesse trancado, embora engolisse as palavras que ardiam na ponta da língua, algo havia se transformado de forma definitiva. Sua humilhação já não me calava, ela me dava força.
O que ela achou que foi sua maior vitória sobre mim se tornaria o momento em que, sem querer, me deu a coragem para me levantar, revelar o que carreguei por tanto tempo e transformar seu riso em lágrimas. Aquele não foi o primeiro Natal em que minha mãe me diminuiu. Foi apenas o mais alto, o mais escancarado. Desde que me entendo por gente, ela transformava cada reunião familiar em um palco, onde suas palavras, polidas como facas revestidas de açúcar, encontravam seu alvo. Em aniversários, almoços de igreja ou encontros de família, ela sempre arranjava um jeito de me pintar como o elo mais fraco. Embora seu tom fosse de brincadeira, seus olhos deixavam claro que ela se deliciava com o ferimento. Dizia que eu tinha um bom coração, mas não muito mais que isso, que minha comida era comprada pronta, que minhas conquistas eram sorte. Cada comentário se somava a uma rotina cruel, onde eu era a personagem que servia de exemplo do que não fazer. Às vezes eu ria junto, porque a alternativa era ficar em silêncio enquanto todos fingiam que era apenas diversão inofensiva. Mas por dentro, cada palavra cavava sulcos mais profundos na minha autoconfiança. Com o tempo passei a acreditar na versão que ela criará de mim. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse desorganizada, comum demais. Talvez tivesse escolhido um caminho errado comparado à carreira impecável do meu irmão ou aos casamentos perfeitos dos meus primos. Morava em um apartamento pequeno, trabalhava em um emprego que pagava as contas sem chamar atenção, e me cercava de pessoas que valorizavam a bondade mais do que o status. Nada disso, porém, bastava para ganhar seu respeito. Para ela, a reputação era a única moeda que valia a pena, e aos seus olhos eu era pobre. Falava com uma autoridade que fazia os parentes me olharem diferente depois, como se eu carregasse a marca das palavras dela. Aquela vergonha silenciosa se tornou o ar que eu respirava. Undershea. Aquele mesmo que ela guardava como relíquia, mas que na verdade pertencia à minha avó. Um detalhe simbólico, porque nada daquilo era dela para começar. Nem o dinheiro, nem a narrativa, nem o direito de decidir quem eu poderia ser. Na véspera do Natal, enquanto ela ajustava os talheres de prata com a precisão de uma diretora de cena, eu observei cada gesto seu como quem estuda um roteiro antigo. A maneira como alisava o guardanapo antes de colocá-lo no colo, o sorriso calculado para a tia que chegava atrasada. A pausa estratégica antes de soltar um comentário que faria todos rirem de mim, nunca comigo. Dessa vez, porém, o script seria diferente. Eu não seria a personagem coadjuvante que engolia as réplicas ácidas em silêncio. Seria a autora da cena final. Quando ela ergueu a taça para o brinde, a família, que é tudo o que realmente importa, seus olhos brilharam com a satisfação de quem sabe que todos ali dependem da versão dela para a história. Mas eu já não precisava mais da aprovação daquele público. Enquanto os copos se chocavam, minha mão repousava sobre a bolsa, onde a pasta com as cartas esperava. Não como uma arma, mas como um espelho. Ela começou, como sempre, com um suspiro teatral. Aí a nossa artista. A palavra soava como um insulto disfarçado de carinho, ainda sonhando com viagens que não pode pagar, não é? Riram como de costume. Alguns por hábito, outros por medo de serem o próximo alvo. Mas dessa vez eu não baixei os olhos. Sorri. Um sorriso tão sereno que a fez franzir o senho, desconfiada. Na verdade, vovó deixou algo para mim, disse, puxando o embrulho com calma. Algo que você escondeu. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio obediente que ela estava acostumada a impor. Foi o tipo de silêncio que precede uma tempestade, quando até o ar parece prender a respiração. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não havia réplica preparada para isso. Cartas, continuei, deslizando a primeira sobre a mesa como quem revela um trunfo. E comprovantes. Dinheiro que ela reservou para que eu pudesse estudar, viajar, viver. Dinheiro que você administrou em meu nome, mas nunca me contou. Sua expressão passou pela incredulidade, pela raiva e então, como sempre, pela tentativa de virar o jogo. Você não entende, era para o seu bem. Ela começou, mas a voz tremia pela primeira vez. Não cortei, suave, mas firme. Era para o seu controle. Aulinda colocou a mão no meu ombro, não para me segurar, mas para me lembrar. Você não está sozinha. E foi então que vi o medo nos olhos dela. Not the fear of being exposed, but the fear of losing the narrative. Because for the fast team, destroy vasters total. Os murmúrios começaram. Tias trocando olhares, primos cochichando. Meu pai, finalmente ergueu os olhos do prato, como se acordasse de um sono longo demais. Ela tentou se levantar, mas as pernas vacilaram. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez, não havia plateia disposta a aplaudir sua performance. Você sempre soube que eu era melhor do que isso, falei, não como acusação, mas como constatação. Mas precisava que eu acreditasse que não era.
E então, sem gritar, sem chorar, sem dar a ela a cena de drama que alimentaria sua próxima fofoca, eu me levantei. Não para sair correndo, não para esconder a vergonha, mas para mostrar a todos ali que a filha que ela pintava como fracassada era, na verdade, a única que tinha coragem de quebrar o ciclo. Quando a porta se fechou atrás de mim, não foi um adeus. Foi o som de uma página sendo virada. E pela primeira vez em anos, o ar não cheirava a cedro e poeira. Cheirava a liberdade. Sobre o que ela mais temia, a verdade nua, sem adornos, sem desculpas. E ali, sob o brilho das luzes que ela mesma escolhera para encobrir suas sombras, o castelo de cartas começou a desmoronar. Não com estrondo, não com gritos, mas com o som surdo de uma mentira sendo arrastada para a luz. Cada documento que eu colocava sobre a mesa era como um prego no caixão de sua fachada impecável. Os depósitos que deveriam ter sido meus. As assinaturas falsificadas nos papéis da herança. As datas que não batiam com as histórias que ela contava. Tudo ali em preto e branco, como um espelho que ela não podia mais evitar. Ela tentou, claro. Quem passa uma vida tecendo ilusões não desiste dela sem luta. Sua voz tremia quando começou a falar de mal-entendidos, de boas intenções, de como tudo tinha sido para meu próprio bem. Mas as palavras saíam vazias como folhas secas arrastadas pelo vento. Ninguém mais as comprava. Até meu pai, sempre o espectador silencioso, baixou os olhos para o guardanapo, como se de repente enxergasse o custo de seu próprio silêncio. Foi quando ela cometeu o último erro, tentou me culpar. Você sempre foi ingrata, ela sibilou, os dedos crispados em torno do garfo como se fosse uma arma. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me paga? Humilhando-me na frente da família. Mas eu não era mais a menina que se encolhia diante daquele tom. Não era mais a filha que aceitava a culpa como um manto pesado demais para tirar. Não, mãe, respondi, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, firme, sem um traço de hesitação. Você não fez nada por mim. Você fez tudo contra mim. E hoje, pela primeira vez, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para jurar que até as velas pararam de tremeluzir. Ela recuou na cadeira, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Porque, no fundo, era isso. Pela primeira vez, ela estava sendo forçada a me ver. Não como uma extensão de seu ego, não como um projeto inacabado, mas como uma mulher que havia descoberto sozinha como se libertar. E então, sem pressa, sem ódio, eu peguei a pasta e fechei-a. Não era mais uma arma. Era uma prova de que eu não precisava dela para ser ouvida. Isso aqui não é sobre vingança, disse, olhando para cada rosto ao redor da mesa. É sobre justiça. E sobre uma coisa que você nunca entendeu, mãe, eu não preciso da sua permissão para ser feliz. Quando me levantei para sair, ninguém tentou me segurar. Nem ela. Porque pela primeira vez, a filha que ela sempre subestimou era a única na sala que não tinha nada a perder. E isso, mais do que qualquer documento, era a minha vitória. Ela havia construído um império sobre segredos, guardando o que não lhe pertencia e usando o silêncio como armadura. Quando abriu a boca para se defender, as palavras morreram em seus lábios. Todos à mesa sabiam o que aquilo significava. A matriarca que me chamava de irresponsável havia, na verdade, roubado os próprios recursos que poderiam ter provado o contrário. Não era mais crueldade. Era traição. Por anos carreguei esse peso sozinha, engolindo suas farpas porque achava que revelar a verdade destruiria a família. Mas ali, naquela sala, entendi que a família já vivia dentro da mentira dela. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer acusação que eu pudesse ter feito. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor, o riso trocado por lágrimas que insistiam em escapar. A ironia era cruel e perfeita. A mesma coisa que ela usou para me manter dependente agora a desnudava, tirando-lhe o controle. Pela primeira vez, todos a viam não como a anfitriã impecável, mas como a mulher que traíra a própria filha para preservar uma fachada. E pela primeira vez, senti o peso daqueles anos escondidos se desprender dos meus ombros. As provas estavam sobre a mesa como feridas abertas, e ninguém ousou se mexer. Minhas primas me olhavam com os olhos arregalados. Minhas tias cochichavam entre si. Até meu pai se remexia na cadeira como se percebesse, tarde demais, o preço do seu silêncio. Minha mãe tentou se recompor, dizendo que só queria o meu bem, que agira por amor. Mas as palavras soavam ocas. Durante anos ela me pintara como descuidada, como fraca. E ali estava a prova de que ela roubara justamente a chance de eu provar o contrário. O riso se foi, substituído por um tremor desesperado em sua voz, que só aprofundava o peso da verdade. Tia Linda se inclinou para a frente, sua voz calma cortando a tensão. Sugeriu que a única forma de consertar aquilo era devolver o fundo integralmente, honrando o que minha avó pretendera.
Os parentes murmuraram em concordância, e pela primeira vez na vida vi minha mãe encurralada não só por mim, mas por toda a família. Sua reputação, sua posse mais preciosa, escorria entre seus dedos. Cada segundo de silêncio daqueles que antes riam de suas piadas era mais um pedaço do seu poder se desmanchando. Eu não fiz exigências. Não gritei. Apenas disse que queria limites e justiça. Queria o que me fora prometido e o fim das humilhações públicas. Não era vingança. Era justiça, e a sala sabia disso. Quanto mais calma eu falava, mais pequena ela parecia, seu vestido esmeralda reduzido a um pano sobre uma mulher despojada de autoridade. Minhas primas, que sempre riam nervosas quando ela me menosprezava, agora sentiam em silêncio, como se também estivessem cansadas de fazer parte do seu teatro. O momento era ao mesmo tempo devastador e libertador. Por anos, ela usará a vergonha como arma. Mas naquela noite, a vergonha era só dela. A família, ante sua plateia, tornou-se minha testemunha. E percebi que não os destruíra ao falar, eu os libertara da mentira. Minha mãe baixou os olhos, as mãos trêmulas, as lágrimas insistindo em cair apesar de seus esforços para contê-las. Ela quisera me fazer pequena, mas em vez disso expusera sua própria fraqueza. E nessa inversão, o poder que sempre fora dela finalmente se tornou meu. No silêncio pesado que se seguiu, senti pela primeira vez o que era estar livre de suas garras. Não me portava mais como a criança que se encolhia a cada palavra afiada. Erguia-me como uma mulher pronta para moldar seu próprio futuro. Disse à mesa que usaria o fundo restaurado para concluir a certificação que adiei, para garantir a independência que sempre me fora negada. Minha voz era firme, não desafiadora, mas certa. E pela primeira vez não pedia permissão. Declarava que minha vida era minha para ser vivida. Minhas primas me olhavam diferente, não com pena, mas com respeito, como se também reconhecessem que o papel que me fora imposto havia se desfeito. Falei de me mudar para uma casa que seria só minha, não a poucos passos de sua supervisão constante, mas perto o suficiente para a família que eu escolhesse acolher. Mencionei até o desejo de um dia sediar meu próprio jantar, não com perfeição, mas com calor, um lugar onde o riso não custasse a dignidade de ninguém. Era um sonho que enterrei sob o controle dela, agora finalmente livre para respirar. Uma prima quebrou a tensão com uma piada leve sobre eu finalmente ter o direito às sobras, e a mesa irrompeu em risos suaves, desta vez quentes. Não cruéis. Kellison pequeno carregava mais cura do que qualquer desculpa que minha mãe pudesse dar. Lembrou-me de que as famílias podem se transformar, que as histórias podem ser reescritas, e que até o menor gesto de apoio é capaz de soltar o nó de anos de silêncio. O ar, antes sufocante, começou a ficar mais leve, como se a verdade tivesse aberto janelas que nem sabíamos que estavam fechadas. Então minha mãe tentou falar, mas o que saiu não foi defesa nem raiva. Foi um soluço engasgado. Lágrimas escorriam por seu rosto, e a mulher que rira de mim momentos antes agora se desmanchava diante de todos. Murmurou algo sobre medo, sobre querer me manter segura, desculpas que já não tinham peso, mas as lágrimas eram reais, sem polimento, sem controle. Pela primeira vez acreditei que ela enxergava o custo do que fizera, não só a mim, mas a si mesma. A reversão estava completa. Eu já não era seu alvo. Eu era a autora da minha própria vida, e ela, a deixada para trás, quebrada diante da família que um dia governou. Ao permitir que a vissem sob outra luz, eu também os libertei, não por piedade, mas porque a verdade, quando revelada, dissolve as correntes que nos prendem. O peso de ser seu único alvo se esvaiu, substituído por uma solidariedade inesperada, um laço silencioso entre aqueles que, como eu, haviam se curvado por muito tempo. Pela primeira vez a verdade não era um fardo só meu, era nossa. Aquele inverno vi minha mãe apenas mais uma vez. E ela não era a mesma. A postura erguida, o tom imperioso, o olhar que cortava como lâmina, tudo se desfez. Em seu lugar, uma mulher menor, a voz abafada, os olhos ainda úmidos de lágrimas que teimavam em não secar. Falou de erros, de medo, de como confundira controle com cuidado. Mas suas palavras já não me alcançavam como antes. Ouvi sem ceder o terreno que havia conquistado. Saí de sua casa sem o peso de sempre, não porque a tivesse destruído, mas porque finalmente recusará-me a ser destruída por ela. Quando o Natal seguinte chegou, minha vida era outra. Morava em um apartamento pequeno, escolhido por mim, decorado com o que me representava, não com o que esperavam que eu fosse. O dinheiro de minha avó, que ela deixará para me dar asas, agora pagava a certificação que abriria portas que antes me pareciam trancadas. Os dias não eram mais uma batalha contra a dúvida, mas uma caminhada firme, sem sobressaltos ao ver seu nome piscar na tela do telefone.
O poder que ela exercera sobre mim não era mais que uma sombra desbotada, substituído pela certeza tranquila de que, pela primeira vez, eu conduzia minha própria vida. Naquela noite recebi meu primeiro jantar de Natal naquele espaço. Nada era perfeito. A mesa de peças descombinadas, os biscoitos levemente tortos, a árvore um pouco inclinada. Mas o calor que preenchia o ambiente não vinha da decoração, e sim das risadas que construíam em vez de quebrar, das mãos que se estendiam sem medo, das histórias contadas sem receio de julgamento. Meus primos vieram. Tia Linda trouxe seus famosos rolls. Até os silêncios constrangedores eram mais leves, amparados por uma compreensão nova, frágil, mas sincera. Não era um Natal de revista. Era real. Era meu. Ao pendurar no galho um dos enfeites de minha avó, o sininho de vidro com a palavra acredite gravada, entendi a verdade mais profunda. Acreditar em mim mesma fora muito mais difícil do que acreditar no amor dela. Mas agora as duas coisas coexistiam em mim, não como contraditórias, mas como partes de uma mesma história. Ela tentou me fazer pequena, mas, sem querer, me deu a força para crescer. Não foi a vingança que me salvou, mas a justiça silenciosa de dizer basta. Não foi o ódio que me libertou, mas a coragem de traçar limites. Não foi o silêncio que me protegeu, mas a voz que finalmente se recusou a calar. A lição é simples. Nunca confunda domínio com afeto nem submissão com força. Famílias podem enterrar suas verdades, mas a luz sempre encontra um jeito de romper as fendas. Minha mãe já rira de mim para se sentir poderosa. O riso secou. A verdade ficou. Não sou mais a menina que tentou envergonhar. Sou a mulher que se levantou, falou e caminhou para um futuro que, pela primeira vez, era só meu. E cada vez que o sininho reflete a luz da árvore, lembro que até as feridas mais fundas podem se transformar na paz mais sólida, aquela que nasce de saber que no fim, a liberdade sempre vale a luta.